Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja sobre nossas vidas. Hoje é mais um dia, né? Um dia de expectativas, um dia, pelo menos para mim, um dia trabalhoso, né? Hoje foi um dia trabalhoso, de notícias. Nós estamos vendo as coisas, os acontecimentos aí. Shalom, Viviane. Hoje é dia 11, né? 20 horas e 40 minutos, eu atrasei um pouquinho, mas é que eu tava vendo umas notícias aqui. E... Irmãos, eu sou sincera para vocês, eu tô cada hora mais impactada. Sinceridade. Que Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Boa noite, Thaís, Elis, Cândido, Viviane, o Leonardo, Dante, que todos sejam bem-vindos. Irmãos, eu tô assim, eu fico impactada porque nós estamos vendo na nossa frente o desenrolar de tudo de uma forma tremenda. A gente sabia que 2023 ia ser um ano terrível, né? Quem nunca viu o vídeo do Banco Itaú, que eles lançaram em 2017 ou 2018, não lembro. Dê uma olhada nesse vídeo que você vai entender tudo, você vai ver Israel e a Palestina do jeito que tá nas imagens do vídeo. Vocês vão observar lá, tá lá as imagens. E a gente fica assim com o coração apertado, né? Apertado. Eu não sei se vocês ouviram a live do Assis hoje de manhã, foi uma live intensa, né? Muito intensa, com muita informação da palavra lá dentro. Eu fiz anotações 1000. Eu gosto de anotar. Eu anotei, eu acho que foram umas 4 páginas, Olha aqui, ó. Fiz anotações, as 4 páginas, 5 páginas. Muita anotação. Eu gosto de anotar porque depois eu vou pesquisar, né? Irmã, por incrível que pareça, assim como o tempo está encurtando, as heresias e apostasias avançaram muitíssimo de sábado para cá. Muita gente que eu acompanho saiu demais do centro da Bíblia, com certeza. Eu estou retendo naquilo que está na palavra. Às vezes tem alguns que a gente também vê que tem alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Mas eu gosto, eu me atenho na história e no que a palavra diz a respeito disso. E o Assis hoje trouxe um negócio muito interessante. Que Israel é a própria... Não tem nada a ver. Israel não é a própria Babilônia, não tem nada disso. Nós não estamos lidando com o Israel S-I-N-I-S-T-A, tá? Não é esse Israel que eu tô falando. Eu tô falando do Israel de Deus. O Israel de Deus. Ele é lá naquele lugar. Ninguém pode tirar. As pessoas que vivem ali, a grande maioria delas são de israelitas verdadeiros, que estão sendo levados para lá. Nós temos que entender isso. Presta atenção, põe tua mente nisso. O Israel que está lá, a região geográfica de Israel, abraço para você também, Aline. A região de Israel que está lá, aquela região é do Senhor, aquele monte onde está aquelas mesquitas é do Senhor. O monte é santo, não é o templo que é santo. Jesus falou para Davi, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Mas aquela montanha, aquele monte sim, aquele monte é do Senhor, é o Monte Sião, é o monte do Senhor. Então nós estamos falando de pessoas que vivem ali, que são judeus de verdade. São judeus de verdade. Esses estão sendo usados como massa de manobra dos falsos judeus, que são esses judeus, né? Que são Askenazi, tá? Boa noite. Boa noite, Suzana. Então nós estamos falando desses. Eles estão, quando Noé dá a bênção para Jafé, ele fala assim, que Jafé vai habitar nas tendas de Sem. O que é isso, Jafé habitar nas tendas de Sem? É o que está acontecendo agora. O governo é jafetista. Vamos colocar nas palavras certo. O governo que está lá, que se chama Si,
.o.nis.tá, na verdade é um governo jafetista. Eles vêm da onde? Eles vêm do norte. Eles vêm da Casária. Entenderam? É a região onde os jafetistas habitaram, a região de Gog e Magog. Estão entendendo? Nós temos que colocar as coisas no lugar. Então, aquele que conhece a palavra de Deus, não se deixa levar por essas outras coisas. Presta atenção. Não se deixa. Você tem que estar firme na palavra. Você tem que ler. Eu trouxe aqui um texto hoje sobre o nascimento de Isaac, para a gente entender a violência, o porquê da violência deles. Entenderam? O porquê da violência deles. Porque nós estamos vendo, decapitaram crianças, 40 crianças. Gente, hoje na live do Assis, eu achei muito interessante, porque ele colocou isso das 40 crianças. 40 anos no deserto, 40 crianças decapitadas. Presta atenção, meus irmãos. Isso tem muito que ver. Como nós devemos orar por esse povo? Senhor, guarda o teu povo no meio dessa confusão. É isso que nós devemos. Guarda o Israel de Deus no meio dessa confusão. Você não vai orar pelo governo de Israel. Não, você vai orar pelo povo de Israel. O povo verdadeiro de Israel. É sobre ele que nós temos que orar. Não o povo governo, não. Esse povo governo, tá? Esse povo governo são aqueles que fazem mal não só para Israel, mas faz mal também para nós. São eles que querem exterminar todo mundo. Irmãos, nós estamos no momento onde são os Senaqueribes do mundo contra o povo. Existe uma divisão. Já está acontecendo, a divisão está feita. Nós já sabemos exatamente quem é quem. Não adianta dizer que não sabe, sabe? Nós já sabemos dizer quem é quem. Nós temos aqueles usados por Satanás, que estão tentando deixar o povo de Deus no pior da vida. Isso em todos os setores. Setores governamentais, setores religiosos, setores da sociedade comum. Há uma divisão. Aqueles que estão de olhos abertos e aqueles que estão de olhos fechados indo para o abate, e aqueles que são usados para fazer o abate. Entendeu? Vocês estão entendendo? E aqueles que são usados para fazer o abate pertencem ao que eu vou ler aqui agora para vocês. Vocês estão entendendo? Já está tudo claro, só não vê quem não quer. Existem aqueles que estão de olhos fechados mesmo e vão continuar fechados, não adianta. Eles são a massa que vai para o abate. Infelizmente, eles são a massa que vai para o abate. Vai para o abate dando gargalhada, achando que o negócio é brincadeira. Tem aqueles que vão ser usados para o abate, para fazer o abate, que são a massa dessa gente que veio por causa de uma desobediência. Entendeu? E tem aqueles que manipulam as cordas, que são os filhos de Jafé, a tribo de Dan. É um amaranhado deles, entenderam? E eles são os falsos judeus, que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. São jafetistas. Irmãos, peguem na Wikipédia. A Wikipédia coloca lá, judeus casarianos. Boa noite, Marta. Judeus casarianos. Ele vai contar para você a história. Lá na Wikipédia, anota aí e você vai ver lá. Tinha um país que se chamava Casária. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Porque é muito interessante isso. Gente, a gente tem que entender um pouco de história universal, tá? Nós temos que ter a história universal na nossa mente. Nem sempre a história universal que está nos livros é exatamente a verdadeira, mas a gente está descobrindo muita coisa, né?
Casária. Deixa eu só achar aqui a casária para passar para vocês. Aqui, ó. Vamos ver as imagens. Deixa eu ver se tem aqui Tá, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui bem para mostrar para vocês aonde ficava a casária. Deixa eu só ver aqui. Acho que é melhor eu colocar na Wikipédia mesmo, que é mais fácil. Não, tá aqui. Deixa eu achar aqui só um minutinho. Mar Cáspio, Bulgária, deixa eu só ver aqui, porque não tá em português, é Turquia, deixa eu ver se eu acho ele bem, que são os bizantinos, bulgários, Geórgia, Armênia, tá, esse aqui tá melhor, ó. Esse aqui, era só um pouquinho. Eu vou mostrar um mapa anterior e depois eu mostro esse aqui. Presta atenção, olha. Esse mapa aqui é da casária. Esse azul é a terra da casária, tá certo? Então, presta atenção. Aqui, ó, marca aí para vocês verem, ó, tá bom? Esse azul escuro era os casares, tá? A terra da casária. Então, presta atenção aqui. Aqui você vai ver, ó. A casária, ela está em volta dela, tem o Azerbaijão, a Armênia, a Geórgia, tá? Tem a Bulgária em cima. Olha aqui, ó. A casária é esse branco aqui. A Bulgária tá aqui para cima. A Geórgia, o Cazaquistão, a Geórgia, o Azerbaijão, então tudo aqui para baixo. Então ele ficava no meio desses povos aí, tá? Aqui, nesse lugar, e tem aqui o Império Bizantino, tá? Império Bizantino, os búlgaros lá para cima, tá certo? Então é o seguinte, esse povo aqui, depois você procura na Wikipédia que você vai entender bem direitinho o que eu tô falando. Aqui, ó, um mapa perfeito. Agora achei o mapa que eu queria. Aqui, ó. Casária. Tá até a estrela de Rinfã aí, tá vendo, ó? Casária, a estrela de Rinfã tá aí, ó. Não sei se você tá vendo, tá? Então, o que aconteceu com isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o rei tinha que resolver. Ou ele virava muçulmano ou ele virava católico. Se ele virasse católico, o Império Bizantino ia pegar eles. E a Hungria também, tá? E a parte de cima da Bulgária era, como é que diz? Eles eram islâmicos e a Pérsia também, tá? E esses regimes ele tinha que resolver o que ele queria. Olha o que tem, ó, uma estrela de Rinfã, que é a estrela de Jerusalém, ó. Que eles colocam na bandeira de Israel, que é uma estrela que não é a estrela de Davi, tá? É a estrela de Rinfã. É um deus que eles colocaram aí, presta atenção. Esse é os casares. Daqui sai o governo de hoje de Israel. É desse lugar. Então, o que eles fizeram? Eles tinham o quê? Resolver para que lado que eles iam. O rei falou, bom, se eu for ser católico, os muçulmanos me pegam. Se eu for ser muçulmano, os católicos vão me matar, vão matar a mim e o meu povo. Então, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou me converter ao judaísmo. Só que a nação dos casares se converte não ao judaísmo da Torá, mas se convertem ao Talmud babilônico. Entendeu? Cabala, Zohar, e aí vai. Leiam na Wikipédia que vocês vão ler o que eu tô falando. E assim foi. Da onde saiu a família Rothschild? Da onde vocês acham que saiu a família Rothschild? Desse lugar. Os dominadores do mundo saíram deste lugar. Mas não é só eles que dominam o mundo. Eles são uma parte da dominação. Não podemos nos esquecer da tribo de Dan. A tribo de Dan
ela vai para onde? Para a Dinamarca. As famílias reais, presta atenção, as famílias reais, a realeza negra da Europa, vem toda da família de Dan. Entendendo? Boa noite, Aline. Tá entendendo? As famílias reais da Europa são todas vindas da Dinamarca. Dinamarca quer dizer Danmark. Danmark, tribo de Dan, Dan, marca de Dan. Entenderam? Presta atenção, gente. A gente tem que ter inteligência para ver o que está acontecendo. Quem é que habitava nos lugares? Quem deu a posse do norte para Jafé? Noé. Noé deu a posse do norte. Noé coloca o seu filho Jafé para as tribos do norte. Então ele pega todo o Cáucaso, toda a parte russa, toda a parte oriental da Europa e estende para a Europa toda, para a Europa ocidental também. Então, os filhos de Jafé, boa noite, Vanessa, os filhos de Jafé habitam toda essa região, mais a tribo de Dan na Dinamarca. Estão entendendo? Presta atenção. Então, eles fizeram, os Khazares fizeram com que como é que diz? Que eles fossem judeus convertidos. E essa bagunça toda tá aí. Boa noite, Jesus vem. Essa bagunça toda tá aí. Essa bagunça está toda aí. Agora você fala assim, irmã Ruth, mas Israel pertence a isso? Aquele pedaço de Israel não pertence a isso, mas eles usurparam a terra. E qual é a arma deles? Eles estão atraindo os verdadeiros israelitas. Eles estão atraindo os verdadeiros judeus. Por quê? Porque Satanás tem um plano macabro de exterminar todos os judeus. Mas como é que Deus fez para que não houvesse isso? Deus esparramou tribos, 10 tribos, por todo o mundo. Deus esparramou 10 tribos por todo o mundo. Eu posso ser um judeu. Você pode ser um judeu, você nem sabe. Corre nas tuas veias sangue judaico. Por que você acha que houve o teste do cotonete? Você acha que aquele teste do cotonete era para ver se você estava com aquele negócio lá, aquele bicho sem vergonha lá que pegou o povo? Você acha que foi para aquilo? Não. Foi para descobrir de que tribo você é. Você tá entendendo como é que é o negócio? O negócio é muito bem feito, gente. Primeiro eles lançaram kits de DNA. Não sei se vocês lembram disso. Um monte de gente fez para saber se era judeu. Vocês estão lembrados disso? Dos kits de DNA? Vocês estão... Exatamente, coleta de DNA. Vocês estão lembrados disso, dos kits de DNA, que eles diziam que podiam fazer tua árvore genealógica através, se você mandasse uma amostra de sangue para eles? Você está lembrado disso? Pois é, começou ali. Primeiro começou porque os cientistas queriam descobrir o DNA de todo mundo. Eles queriam descobrir como chegar ao DNA. Descobriram. Rastrearam todo o genoma humano. Rastrearam tudo. Exatamente. Aí o que acontece? Nem todo mundo foi atrás. Lançaram um vírus. Né? Lançaram um vírus. Aí todo mundo ia lá com o cotonetão dentro do nariz, achando que ia saber se você estava com vírus ou não. Entendeu? E na realidade não é nada disso. Eles não estavam procurando vírus nenhum. Eles estavam coletando o teu DNA. Passei muito mal nessa época. E aí me levaram para fazer o tal do teste. Eu falei, não, esse teste eu não aceito. Você tem como fazer exame de sangue? Ah, mas esse teste é na hora. Eu falei, eu não quero, eu não vou deixar enfiar um troço desse no meu nariz, mas nem que a vaca tussa. Eu quero exame de sangue. Paguei caro, mas eu fiz exame de sangue. Não deixei enfiar o cotonete no meu nariz. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Presta atenção. E graças a Deus não tinha nada do bichinho. Eu estava com problema de estômago.
Vocês estão entendendo como que Satanás trabalha? E agora o que está acontecendo? Eles já coletaram um monte de DNA do povo. Eu acredito que pelo menos 70% da população eles já tem o DNA. Boa noite, Alberto. E agora o que eles estão fazendo? Estão fazendo uma guerra, a terceira guerra mundial, que é a preparação para Gog e Magog. Presta atenção. E estão chamando os judeus, os israelitas do mundo inteiro para guerrear essa guerra. Olha a perspicácia. As pessoas não conseguem compreender essas coisas. Você está achando que essa guerra foi uma guerra realmente? Você acha que eles não iam ver a pessoa entrar de parapente? Gente, é impossível. É impossível. Irmã Ruth, é errado não saber o tipo sanguíneo? Não, você pode saber o tipo sanguíneo que você é. Não tem problema. O negócio é você mandar ver o teu DNA. É o DNA que eu tô falando. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Você acha que eles entraram ali de qualquer jeito? Não. Aquilo foi preparado pelo próprio jafetistas, tá? Pelos próprios jafetistas que estão no governo, tá? Vamos chamá-los assim, que fica mais fácil, né? Ninguém percebe muito. A tribo de Jafé está no governo daquilo ali. Irmão, o povo correndo no deserto foi uma mini versão do que exatamente a igreja fugindo do deserto. Então prestem bastante atenção. Esses jafetistas que estão lá, eles estão loucos para trazer os verdadeiros, para que possam, ó, exterminar. E nós vamos também, na lista deles está para o extermínio nosso. Porque durante esses anos todos, durante esses quase 20 anos, vamos colocar assim, que eu acho que tem mais ou menos isso, que como é que fala? E começou a inundar a Europa toda, né? Os refugiados começaram a entrar e nós vamos correr para onde aqui, irmã Rúlia? Pois é, boa pergunta, né? Tem sido muito boas as lives dele, muito elucidativas. E daí, presta bastante atenção. Eles mandaram essa turma toda, né? A maioria homens, não tantas mulheres, mas muitos homens, né? E daí, o que acontece? Esse povo já está todo pronto dentro dos lugares. E está pronto aqui também. Hoje, eu escutando uma live. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, para vocês tomarem cuidado. Para vocês não se exporem em qualquer lugar. Presta atenção no que eu vou dizer. Não saiam das suas casas. Só em última necessidade. Presta atenção. Não saiam das suas casas. Não vão para lugares de muita gente. Por quê? Porque foi descobertos aqui em terras tupiniquins, além da que tem aqui no sul, né, da minha região aqui, né, que já tem uma comunidade imensa aqui. A maior comunidade fora do lugar deles é aqui. É que nem japonês, né? A maior comunidade japonesa fora do Japão é o Brasil. Foi descoberto nos estados aí para cima, presta atenção, 9 células prontas para explodir. Tá entendendo? Foram descobertos 9 células prontas para explodir. Então, você que mora em lugares grandes, você que mora em capitais, principalmente as principais, São Paulo, Rio de Janeiro, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não saiam de suas casas. Vão no mercado, num lugar, hora que quase não tem ninguém, hora do almoço, tá? Hora do almoço. Vão no mercado em horários que você vê que não tem muita gente. Não vão para shopping centers, presta atenção. Irmãos, os estados principais que eu tô falando, né?
Vocês sabem as capitais principais quais são, né? Agora mesmo à tarde eu tive uma notícia que foi detectada uma bomba num shopping, parece que em Brasília, né? Então, prestem atenção. Nós temos as grandes capitais do Brasil, as principais. Então, prestem atenção, tomem cuidado, sejam vigilantes, sejam espertos, sejam antenados. Gente, a gente tem que aprender a ser inteligente. Presta atenção. Olha, eu tenho pego cada gente que dá até medo de ver, pelo amor de Deus, a gente tem que abrir a mente da gente. A gente tem que ter inteligência, sabe? Então, prestem atenção. Sejam sábios. Shalom, Ximena. Procurem sair de casa em horários que você não tem muito, sabe? Principalmente com seus filhos. Se for sair, mas se possível, fiquem dentro de casa. Chefe configurou para uma grande jihad, exatamente. Matem todos os deuses e os que encontrarem nas ruas. Os cristãos têm que se cuidar também, exatamente, porque nós somos também ameaçados por eles. Exatamente, Berenice, isso aí mesmo, exatamente. Exatamente isso aí. Irmãos, prestem atenção, nós não estamos brincando com coisa pequena, nós estamos brincando já com o regime, aliás, nós estamos lidando com o regime do anticristo. Ele já despontou. Ele já despontou. Ele só não apareceu ainda, mas o exército dele já apareceu para planificar o caminho para ele chegar. Vocês estão entendendo isso? O exército dele já está nas ruas planificando o caminho para ele chegar. Vocês estão entendendo? Exatamente, a embaixada deles é lá mesmo, lá na cidade da, como é que fala? Onde tudo vira pizza, né? Onde tudo vira pizza. Naquela cidade, a cidade do Egito, né? A cidade do Egito dentro do Brasil. Aquela cidade é o próprio Egito dentro do Brasil. Graça e paz, Val. Entenderam? A coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. A coisa não é brincadeira. Nós não estamos mais brincando. Nós não estamos lidando com qualquer coisa. Nós já estamos lidando com o poder do anticristo. Ele está vindo para botar medo mesmo. É botar medo mesmo. O que eles fizeram em Israel foi uma carnificina. O que eles fizeram em Israel não foi de brincar. Eu vi cenas assim que é de deixar uma pessoa louca. Tá entendendo? É coisa cruel demais. Entendeu? Como irão saber quem é? É simples. Aqui conta tudo. Eles já sabem tudo da nossa vida. Você não tá entendendo. Eles já sabem tudo. Por que você acha que tem um monte de capa preta me adicionando? Tentando me adicionar. Eu vou bloqueando todo mundo. Eles estão aqui. Aqui já sabe de toda a nossa vida. Sabe do nosso gosto. Sabe o que você come. Ainda tem gente que coloca um pratinho de comida lá. Olha meu almoço. Olha o que eu vou almoçar hoje. Vai no restaurante, posta. Vai aqui, posta. Todo mundo, todos nós. E são eles que a Bíblia fala de... Exatamente, pastor, são eles. São eles, especialistas nisso. Eles começam a aprender com 5 anos a decapitar gatos, tá? Eles ensinam as crianças aos 5 anos de idade a decapitação de gatos. Eles não são os gafanhotos, não, os gafanhotos não, eles são os que vão, eles são o exército, né? Eles são o exército. Eles são o exército, os gafanhotos vão vir com o Abaddon, né? O Abaddon vem com os gafanhotos, ele vem do abismo, né? O Abaddon vem do abismo. E deve estar para chegar, viu? Podem ter certeza que deve estar para chegar. A chave do abismo deve estar para ser aberta em pouco tempo, não vai demorar. Como também não vai demorar a vinda do anticristo e não vai demorar a vinda das 2 testemunhas. Nós vamos presenciar isso aí. Nós temos que nos preparar para isso. Entendeu? A gente tem que se preparar para isso. Eu fico feliz uma coisa. Nisso tudo. Irmão, são 10 anos que o Senhor fala comigo da volta dele. Cada dia que passa, você olha, você lê a Bíblia, já com uma outra perspectiva.
Às vezes coisas que você pensava lá atrás, que você tinha em mente lá atrás, por isso que a gente não bate martelo, tá? A gente não bate martelo, porque a elucidação da palavra de Deus está ficando mais clara. E algumas coisas que ontem eu estava pensando, hoje na live do Assis confirmei com ele, confirmei com tudo que ele falou. Algumas coisas que vêm na mente da gente sobre Jeremias, que é o mesmo processo de Jeremias, é a mesma coisa. Nós estamos passando pelo mesmo processo do livro de Jeremias. A atrocidade é igual. A malignidade é a mesma. Nós estamos passando pelo mesmo processo do livro de Jeremias. É cíclico o negócio. E não vai parar. É isso que eu tenho para te avisar. Isso não vai parar. Não adianta orar, Senhor, para. Não, é oração de tolo. Daqui para frente, vai ser uma toada rápida. Ela está começando, os tambores estão batendo de acordo com a situação, mas eles vão acelerar. Por quê? Porque se os dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Estão entendendo? Porque a velocidade da informação e da violência com que eles vêm é muito sério. São levados para o deserto. Essa é a cidade que está sendo construída na Arábia, em pleno deserto, Sim, vai ser intenso e rápido. Exatamente isso. Pensa no intenso e pensa na violência que vai ser tudo isso. Vocês estão entendendo? Então eu quero ler com vocês o nascimento do homem. O nascimento do homem, que ele tem as características desse homem que está aqui na Bíblia. Lembra quando Deus falou para Abraão que queria ser pai de nações? Tá lembrado disso? Deus falou para Abraão que queria ser pai de nações, para ele olhar para o céu, se ele podia contar as estrelas do céu. E para ele olhar para a terra, se ele podia contar as areias do mar. Pois é, tudo se cumpriu, já está tudo cumprido. As estrelas do céu são os filhos de Deus, que vieram de Abraão. São os escolhidos, eleitos, que foram chamados para a graça de Jesus, para a graça de Deus. Junto com a sua semente, a semente de Isaac, de Jacó. Certo? Porque Isaac também tem um outro, né? Esaú, que fica de lado. Entendeu? Esaú fica de lado como Ismael ficou. Então tem que ver o que está acontecendo. Então preste atenção. De repente, aqui ó, Jacó é que fecha o povo de Deus nas 12 tribos de Israel. Jacó fecha esse ciclo. Jacó fecha a nação de Israel. Em Jacó, a nação de Israel. Hoje nós temos o Israel material e o Israel espiritual. Nós somos o Israel de Deus, as estrelas do céu. E esse povo, que também são descendência de Abraão, são a areia da praia. Ela está aqui. E ela vai ser levada. Porque ela não pertence ao Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão conseguindo entender o que quer dizer as estrelas do céu e a areia da praia? Aqueles que são chamados para a maravilhosa graça de Deus. E agora, no final dos tempos, nós somos o zambujeiro enxertado na oliveira. Nós somos a oliveira brava, que fazemos parte do tronco original. Nós precisamos do tronco original. Jesus veio do tronco original. Ele nos deu 2000 anos para os gentios se converterem. Os 2000 anos já estão acabados. Está terminando. Em poucos dias, essa porta para os gentios vai, fechar. Pode acontecer de ter salvação para os gentios ainda? Não sei. Não creio. Mas quem sabe?
Deus é poderoso, misericordioso. Se você largar a tua coroa, Deus pode levantar a areia da praia para te substituir. Você está entendendo a situação? Vocês estão aí, gente? Está tudo parado aqui. Presta atenção. Se você abandonar a tua coroa, só não ser marcado, exatamente. Se você abandonar a tua coroa, Deus pode levantar a areia da praia para te substituir. Entendeu? Presta atenção. Nós temos que ficar alertas. Não perca a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Não seja areia da praia. Não seja areia da praia. Seja estrela do céu. Exatamente, tome posse do seu trono. Entendeu? Exatamente isso. Tome posse do seu trono. Obrigado, Cristiano. 64. Eu quero ler para vocês aqui o nascimento de Ismael. Presta atenção. Presta atenção. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sarai tinha a promessa do filho. Ela tinha. Mas Sarai, ela era ansiosa. Você vê o que a ansiedade faz na vida de uma pessoa. Estraga tudo. Mas, irmã Ruth, Deus não tem um plano em tudo? Sim, Deus tem um plano até nos erros. Mas essa mulher, eu tô falando isso pra gente ansiosa aqui, pra você não estragar a tua vida pela tua ansiedade. Presta atenção, irmãos. Deus não trabalha na ansiedade de ninguém. Deus trabalha numa pessoa que entrega para Ele a sua vida e aguarda. Deus não trabalha em pessoas que avançam o sinal que não é para si. Deus não trabalha em pessoas que querem para ontem o que tem que ter ainda um tempo para acontecer, porque Deus tem um trabalhar no meio da luta e da prova. Precipitação vai ao pecado que separa da salvação. Exatamente, foi no alvo. Preste atenção. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho. Para ela já era definitivo que ela não poderia ter filho. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Na verdade, Agar era uma princesa egípcia, tá? Que quando é o capítulo 16 de Gênesis, que quando Abraão vai para o Egito, né? Ele pede para não falar que ela era esposa dele. E o faraó pega ela para ser esposa dele. E aí Deus fere todo o Egito por causa disso. E aí, para não ter problemas, né? Para o faraó ficar de bem, ele dá a filha dele como escrava para Sara, acompanhante de Sara. Ela não era exatamente uma escrava, ela era uma dama de companhia, porque Sara era considerada uma rainha. Abraão era considerado um rei, Sara era considerada uma rainha. Então, o faraó deu, em compensação de tudo que ele pegou Sara sendo mulher de Abraão, ele dá de presente essa menina que se chama Agar, tá? Como é que eu sei disso, irmã Ruth? Leia o livro de Jazar que você vai entender tudo isso que eu tô falando. E Sarai disse a Abraão: vê, eu te peço. E Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Ela já colocou definitivo. Olha que é uma pessoa de cabeça dura. Cuidado, irmãos, com a cabeça dura de vocês, hein? Toma, pois, a minha serva. Talvez por ela eu venha a ter filhos. Olha o que é uma cabeça dura, que sabia que ela ia ter um filho, porque Deus prometeu, mas ela não acreditava. Ela não cria no Deus criador dos céus e da terra. E ela, na ansiedade, no desespero de ter um filho, vai e faz a besteira. Olha aqui, ó. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Claro que ele ouviu. Opa! Carne nova no pedaço, mas é mais que eu quero mesmo. Olha aqui, ó. Assim, depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, tá? Sua mulher Sarai tomou Agar,
a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido. Tem um comentarista que diz que Abraão teve Sara, Agar e Quetura. Ele diz que Quetura é a mesma Agar. Eu também já ouvi dizer isso, pastor, também já ouvi dizer. Pode ser, né? Pode ser. Olha aqui, ó. Este possuiu Agar e que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, olha agora a resposta para a ansiedade de Sara. Quem é ansioso aí, ó, aprende com Sara, tá? Aprende com Sara aqui, ó. Então, quando ela se viu grávida, começou a olhar para sua senhora com desprezo. Tá vendo, Sara? Agora a esposa sou eu. Ele vai me amar. Era tudo isso que ela estava dizendo. Ela estava se colocando em cima da carne seca. Ela era a dona do pedaço. Porque Sara não teve paciência de esperar. Então Sarai disse a Abraão, olha agora de novo, Sara começa com o desespero dela. Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Ela culpou Abraão. Olha isso. Coloquei minha serva em teus braços. E desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. É sempre uma mulher, né, pastor? Sempre. Que Yahvé julgue entre mim e ti. Agora a briga ficou entre Abraão e Sara. Agora Sara sai, tira a culpa dela, ela não olha que ela era uma mulher ansiosa, uma mulher que metia os pés pelas mãos. Vamos combinar que é isso aí. Entendeu? Vamos combinar que Sara era isso. Ninguém pode tirar, tá aqui escrito. Olha aí, agora ela começa a brigar com Abraão. Abraão disse a Sarai, pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como você te parecer melhor. Sarai maltratou de tal modo. Sara colocou a fúria dela em cima da menina. Imagina uma menina grávida, devia ser linda, né? Uma egípcia linda. Teve um filho do homem que era de Sara, e agora ela se prevalece contra Sara, e Sara entra no pânico, porque ela é bem mais velha, e Sara agora começa a soltar todo o gás venenoso que tinha dentro dela contra essa menina. E Deus está vendo tudo isso. Deus está olhando. Deus está observando tudo. Olha lá. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu da sua presença. Agar fugiu, precisou fugir. O anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto. Olha como que Deus, por causa de um filho dele, por causa da promessa que ele faz a um filho, mesmo que ele tenha errado, olha como Deus está cuidando da situação. Porque a semente que estava em Agar era a semente de Abraão, o amigo de Deus. O homem que, quando Deus mandava, ele simplesmente abaixava a cabeça e obedecia. Abraão estava lá. Para vocês, se vocês não sabem, Abraão foi parar numa fogueira. Abraão foi colocado numa fogueira, sabe por quê? Porque ele queimou os ídolos da casa do pai dele. Foi colocado Abraão e o irmão dele dentro de uma fogueira por Nimrod. Se vocês não têm conhecimento disso. E ele vai feliz da vida. Ele e o irmão dele vão feliz da vida para a fogueira. Quer dizer, o irmão dele nem tanto, mas ele sim. E Deus livra ele como livrou os 3 meninos na fogueira de Nabucodonosor. Entenderam? Por isso, quando aconteceu isso com Abraão, Deus viu a fidelidade de Abraão para com ele, mesmo tendo um pai idólatra que construía ídolos. Ele vê a necessidade de Abraão sair daquela terra, senão ele ia ser morto por Nimrod. E Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, meus irmãos, ele não pensou 2 vezes, ele arrumou a turma dele toda e partiu para onde Deus mandava. Eu creio que nesse período,
Abraão olhava, ele falava com Deus todo dia, olhando para as estrelas. Ele devia parar. Imagina o céu naquele tempo, que coisa mais linda não era? Abraão olhando para as estrelas e conversando com um amigo dele, ao qual ele tinha depositado a confiança. E ele saiu sem perguntar para onde ele ia. Ele somente era guiado pelo Espírito Santo. Ele era guiado por Deus, que era o seu grande amigo. E ele vai caminhar, ele vai peregrinar na terra. E Deus fala para ela que aonde ele estava peregrinando ia ser tudo dele. E ele ainda não tinha nada. Mas ia ser tudo dele, era a promessa. E que ele ia ter, a descendência dele ia ser como as estrelas do céu e a areia do mar. E ele creu, mas ele tinha uma mulher que não cria. Mas mesmo ela não crendo, Deus olhou para Abraão. O pacto dele era com Abraão. Abraão era o pacto. Então Deus honrou a semente que estava no ventre de Agar. Mesmo que foi uma falta de respeito com Deus, foi uma desobediência, foi tudo. Mas estava lá a semente de Abraão. E o anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai. Ele não falou Agar, serva de Deus. Não. Ele não falou Agar, serva de Deus. Ele falou Agar, serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença da minha senhora Sarai. O anjo de Yahvé lhe disse: Volta para a tua senhora, olha a ordem, e ser-lhe submissa. Olha a ordem do anjo. Volta para a tua senhora e seja submissa. O anjo de Yahvé lhe disse: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência. Olha, houve uma promessa para a descendência de Agar, que era a descendência de quem? De Abraão. De tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yahvé lhe disse: Estás grávida e darás à luz a um filho. E tu lhes darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu a tua aflição. Ele será um potro. Gente, potro. O que é um potro? P-O-T-R-O. Ele será um potro de homem. Em outra versão diz que ele será um jumento de homem. Você está entendendo o que é isso? Você já viu alguma mulher falar assim: esse homem é um jumento? Grosso, estúpido. Você já ouviu alguma mulher falar isso? Você já ouviu alguém falar isso de alguém? Quando a pessoa é grosseira, estúpida, ela não tem tato, ela não sabe lidar com as pessoas, ela age na pata mesmo. Você já ouviu falar isso? Coloca aí para mim se você já ouviu falar. Eu já ouvi muito essa palavra. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Irmãos, presta atenção. Era esse que ela estava tendo no ventre dela. Isso não é brincadeira. Quando você fala isso aqui no mundo espiritual, isso tem um peso tenebroso. É exatamente isso. É um homem desqualificado de sentimentos. É um homem que olha para o seu umbigo. É um homem que não está nem aí com a vida de ninguém. Ele está aí com o ideal que ele tem. Esse era Ismael. Tá entendendo? Presta atenção. Ele será um potro. Em outra versão fala, ele será um jumento de homem. Força, exatamente. É uma força descomunal. Sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Porque uma pessoa que é desse jeito, ela arruma muito inimigo. Ela arruma muito problema.
Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos, inclusive Isaac. Inclusive Isaac. E Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome. Tu és El-Roi, pois disse ela, vejo eu aqui, ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que chamou a este poço, poço de Laai-Roi. Ele se encontra em Cádiz e Barade. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão deu ao filho que lhe dera a Agar o nome de Ismael. E Abraão tinha 86 anos, quando Agar o fez pai de Ismael. Eu não vou ler a outra parte que ele vai embora definitivo, mas você sabe por que que Ismael é mandado embora definitivo quando ele tinha 14 anos? E Isaac tinha nascido? Você sabe o que aconteceu? Ele quis matar Isaac. Ismael quis matar Isaac. Quando Ismael tinha já 14 anos. Isaac era pequenininho. E aí foi quando precisou apartar os dois. De uma vez, definitivamente apartar os dois. Mas, no decorrer do tempo, Ismael volta várias vezes para visitar o pai e visitar o irmão. E numa dessas visitas para o irmão e para o pai, ele questiona Isaac se Isaac amava a Deus como o pai dele amava a Deus. E Isaac falou que amava. E que Isaac, se precisasse, ele seria um cordeiro para o sacrifício. Você sabia disso? Você sabia disso? Aí, onde você achou, irmã Ruth? Isso no livro de Jazar. No livro de Jazar, livro dos justos, que aqui na Bíblia fala dele. Josué fala que está registrado tudo o que aconteceu no livro de Josué, no livro dos justos. Por isso, Deus pediu para Abraão Isaac como cordeiro. Tá entendendo? Por isso Deus pede. E quem é que foi junto para levar Isaac para imolar? Ismael. Só que Ismael não sobe com eles. Só sobe Abraão e Isaac. Isaac tinha 38 anos. Se vocês não sabem, Isaac não era uma criança. Ele era já um homem de 38 anos. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que ele tinha falado. Por isso, irmãos, cuidado com a sua fala. Por isso, palavras têm poder no mundo espiritual. Se você falar contra alguém, contra um irmão teu, essas palavras vão ser pesadas contra a tua vida. Se você falar coisas desejando para você mesmo ou para alguém, essas palavras têm peso contra a tua vida. Presta bastante atenção, nós temos que saber ter inteligência. Não é qualquer coisa que você pode ir falando, não. Você tem que estar debaixo do poder de Deus para você falar. Você tem que estar debaixo da graça. Você tem que estar debaixo da orientação de Deus para proferir algo para alguém. Escuta o que eu tô te falando. Isso é coisa séria. Nós já estamos em muito tempo. As histórias, eles contam tudo que era uma criança. Não era, ele já era um homem de 38 anos. Tanto que nessa história toda, Sara morre. Sara morre de desespero. E aos 40 anos ele casa com Rebeca. Porque Sara percebeu que havia alguma coisa que ele ia ficar sem o filho. E ela acaba morrendo no meio do caminho, correndo atrás de Isaac. Exatamente, Isabel, jejum de palavras. Controla a tua língua dentro da boca. Cuidado para falar. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que, se você não tiver controle emocional da sua língua, Rebeca tinha 10 anos. 10 anos Rebeca tinha quando ela veio para ser esposa de Isaac, né?
Ela é bem menina. Presta atenção, irmãos. Presta bastante atenção. Cuidado com o que você fala no mundo espiritual. A boca, exatamente. Na boca tem o poder da vida e da morte. Na boca está o poder da vida e da morte. Não é bem cultura, né, pastor? Eu acho que era o clima da época, né? O clima da época é bem interessante, porque eu acredito que elas já eram mulheres nessa época, né? Lá eles casam meninas. Até hoje eles casam, de 10, 13, 15 anos eles casam. Até hoje. Bom, aqui no Brasil, a minha mãe casou com 16 anos. Minha mãe casou com 16 anos. Eu conheço algumas mulheres que casaram com 12 anos, né? Aqui no Brasil também. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Dominem suas vidas. Lá em Provérbios diz que mais vale o homem que domina a si mesmo que aquele que domina uma cidade. Antes de você falar da vida de alguém, olhe os frutos dessa pessoa. Quais são os frutos que ela tem? Se são frutos que está dentro da palavra, está lá em Gálatas. Qual é o fruto que ela produz para a tua vida? Se ela leva bênção para você ou se ela leva maldição. Entenderam? A Cleide, casou com 14, a mãe da Paula casou com 16, é isso mesmo. Rebeca tinha 10 anos quando casou com... E ela era uma inteligente, né? Inteligente ela. A alimentação era diferente. Olha lá, minha avó casou com 13 anos, não falar de ninguém. E se por um acaso houver uma situação, observe os frutos dessa pessoa. Pelo fruto você sabe se você pode falar dela ou não. Entendeu? É não falar mesmo de ninguém. Mas às vezes tem situações que você às vezes é obrigado a opinar alguma coisa. Então tome cuidado. Exatamente, orar e vigiar é a melhor parte. É a parte certa. Irmãos, prestem atenção, nós estamos em momentos derradeiros. Agora, onde eu quero chegar com quem era Ismael? Esse povo que você está vendo fazer tudo isso daí, são filhos de Ismael e de Esaú. Ismael e Esaú tinham a mesma personalidade de jumento. Tá aqui, ó. Potro, jumento. Na outra, quer ver? Eu vou abrir aqui vou abrir na judaica, tá? Vamos ver aqui na judaica como é que tá falando. Gênesis 16. 16, versículo 12. Vamos ver como é que na judaica tá dizendo aqui. Vamos ver aqui. Ele será um homem semelhante a um jumento, selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E viverá em animosidade contra todos os seus parentes. Entendeu? Estão entendendo? Então, presta bastante atenção. Presta bastante atenção no que eu estou lhe falando. Olha aqui, ó. Ele será um homem semelhante a um jumento, selvagem. Sua mão será contra todos. E a mão de todos será contra ele, e viverá em animosidade contra todos os seus parentes. Isso aqui é a personalidade dos ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São todas as tribos árabes. Hoje, todas as tribos árabes. O que vocês viram que foi feito? O que vocês viram que foi feito lá? Somente um homem com características de jumento pode fazer. Na expressão da palavra. Só homens com características de jumento mental, jumento emocional e jumento corporal. Vocês estão entendendo? Uma mulher, para ser estuprada, como elas foram, e que as imagens mostraram, tem que ser um jumento.
Vocês estão entendendo? Ele está lutando contra quem? Contra irmãos. E ele já esparramou todos os seus irmãos pelo mundo para lutar com aqueles que eles sabem, percebem que são. E eles sabem que os cristãos, na sua grande maioria, são todos descendentes de judeus. Mas a gente não sabe. Exatamente, pastor, estupradas e mortas. Da maneira que, das fotos que eu vi, só um jumento para fazer uma coisa daquela. E eu vou dizer para você, vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço jumentinho inteligente, amorosinho jumentinho. Não tem capacidade para fazer mal para uma pessoa. Mas um jumento humano, presta atenção, um espírito de jumento humano. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é tremendo. Aqueles homens não passam de isso aqui. As características de quem está aqui. Tá entendendo? As características de quem está aqui, de quem nasceu do quê? De um erro, de quem nasceu de uma desobediência. Olha o que essa desobediência trouxe para o povo de Israel. Olha o que essa desobediência fez em cima de Israel. Mas você vai falar assim, mas irmã Ruth, tem um monte deles que estão se convertendo. Claro que tem. Opa! E você acha que Jesus veio só para os judeus? Não. Jesus veio para todos, principalmente para eles. Nem todos têm cabeça de jumento. Tá entendendo? Nem todos eles têm cabeça de jumento. Não. Grande parte, Deus está convertendo eles, sabe através de quê? De sonhos. Irmãos, eu já escutei cada sonho desse pessoal, que é a coisa mais linda do mundo, que eles se convertem. Eu vi esses dias um que era do ISIS, líder do ISIS. Ele se converteu, Jesus chegou nele e falou com ele como falou com Paulo. E ele se converteu. E ele está fugido hoje de lá porque ele se converteu, senão eles vão matar ele. E por que Deus não deixou eles matarem? Porque ele tem que pregar o evangelho para essa região. Ele tem que mostrar que Jesus veio para todos, até para os assassinos. Mas as características do homem que está vindo é de jumento. Está aqui. Está escrito. Vou ler de novo. Ele será um homem semelhante a um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra eles. E viverá animosamente contra todos os seus parentes. Então, sendo assim, eu quero te dar um aviso. Presta bastante atenção no aviso que eu vou te dar. É exatamente, pastor, é o que eu ia falar. Esse homem, esse anticristo, ele vem daqui, dessa linhagem. Eu não tenho dúvidas, eu agora não tenho dúvidas que ele vem dessa linhagem. Ele não vem da linhagem israelita, ele vem dessa linhagem. Ele vem incorporando um jumento, e junto com o jumento, incorporado nele, Satanás puro e cru. Estão entendendo? Então se preparem, porque os dias que vêm a seguir não vão ser fáceis. Mas com o poder e a autoridade do Espírito Santo, mas com o poder que você vai buscar de Deus e que eu vou buscar de Deus, para as nossas vidas, nos encher com o Espírito Santo, nos encher com a palavra de vida, nos encher com a palavra de vida. Chegou o anticristo agora com a guerra de Israel, começou a seleção, sim. Irmã Ruth, esses só vão parar depois que clamarem pelo líder global. Sim, só vai parar. Essa guerra, essa terceira G, ela não vai parar totalmente, mas ela vai aplanar no momento em que esse homem se levantar. Mas ele vem com o espírito de jumento e vem com o espírito do capitão das trevas. Então você imagina que tipo de homem é esse? Ele vai adorar o Deus das fortalezas, não será Deus nenhum.
é um Deus diferente. Ele será contra tudo e todos que se dizem deuses. Estão entendendo? Agora presta atenção. Nós estamos dando hoje. Ontem eu assisti uma live que eu fiquei, porque é o que eu falo para vocês. Eu não sei tudo. Eu sei muito pouco, e eu procuro gente que sabe. E Deus está dando muita revelação para os seus filhos que estudam a palavra. E eu vou puxando o gancho, porque às vezes parece que eu quero entender alguma coisa, mas eu fico na dúvida. E quando eu vejo alguém que Deus esclareceu, eu tenho certeza que foi Deus que me mostrou. Então aí eu falo com autoridade aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês com bastante precisão. Prestem bastante atenção. Meu pai agora passou o que eu ia falar. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Como as pessoas vão adorar esse homem? Pois é, ele vai levantar uma estátua que já está sendo levantada nos grandes shows e ninguém está percebendo. Os grandes shows já estão levantando estátuas. Estátuas que jeito? Estátuas feitas de tecnologia. Entendeu? Blue Beam. Blue Beam. As pessoas já estão fazendo adoração a isto nos shows e ninguém está percebendo. Quando chegar a estátua holográfica, que não vai ser uma estátua mais, vai ser uma estátua holográfica, eles vão adorar sem pestanejar. Irmã Ruth, será que é aqui o próximo lugar de matança deles? Não, a Europa vem primeiro. Aqui eu acredito que vai ser, sabe como? Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Será o de Hala. Exatamente. É a imagem da besta. Ela vai ser levantada. Todos vão ver ao mesmo tempo. Mas eu tinha algo para falar para vocês muito sério. Porque esse homem, como eu disse, ele está vindo no espírito de um jumento. Ele tem personalidade de jumento. Pois é, os Senaqueribes do mundo, né, que são do lado esquerdo, tem personalidade de jumento. Vocês já repararam nisso? Responde para mim se vocês já repararam ou não, que os Senaqueribes esquerdalhas têm personalidade de jumento. Personalidade de jumento. Entendeu? Eu ia falar tá. Então, a live de ontem que... Obrigado, a louca do artesanato, muito obrigado. Ontem eu escutei uma live, e nessa live eu fiquei muito impactada, porque ele falou o seguinte: a Terceira Guerra Mundial, presta atenção, irmãos, porque tem uma divergência entre Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog e Armagedon. Então, presta atenção. A Terceira Guerra Mundial, ela vai abrir o caminho para a vinda do anticristo. Só que essa guerra não vai acabar, porque ele vai guerrear o tempo inteiro. Ele vai estar em guerra o tempo todo. O reino do sul, o reino do norte, vai todo mundo vir contra ele. Vai ser como uma avalanche em cima dele. Mas essa guerra ela vai se estender para a procriação da guerra de Gog e Magog. Então a terceira guerra, ela dá uma continuidade no Gog e Magog. E esse Gog e Magog é vencido por Cristo no Monte das Oliveiras. Mas o chefe dessa guerra vai ser aprisionado por 1000 anos. E ela vai terminar a partir dos 1000 anos. É quando Deus manda fogo do céu e mata todo mundo. Estão entendendo? Vocês estão entendendo como que é o negócio? Presta atenção. Esse pastor que trouxe isso... Aliás, é um pastor paraguaio, tá? É um pastor paraguaio daquele canal que eu já passei para vocês, Apocalipse com Café. Ele estava ontem ao vivo e eu assisti a live dele, foi live de 2 horas. Ele falando sobre o cometa, presta atenção, o cometa Nishimura, ele mostrou ontem, ele é verde. E ele passou sobre Israel, sabe quando? Sobre a Virgem, aliás. Sobre a Virgem, ele passou na festa das trombetas. Por incrível, e ele é verde. Qual é a cor da bandana dos caras que entraram lá? Vocês já olharam a cor da bandana dos caras que entraram lá?
Lembra que eu falei ontem sobre a cor das bandeiras, que são as 4 cores dos cavalos do Apocalipse? Lembra disso? Na bandeira tem vermelho, verde, vermelho, verde, preto e branco. Vamos pela ordem. Branco, vermelho, preto e verde. As 4 cores dos cavalos do Apocalipse está na bandeira deles. E a bandana dos rapazes que entraram para fazer essa jumentice que fizeram é verde. E o cometa Nishimura que passou sobre a constelação de Virgem, que representa Israel, é verde. Vai começar com a terceira G. É agora. Ela abre as portas para o anticristo vir. Ele vai aplacar, ele não vai terminar, ele vai reduzir a tensão da guerra. Essa guerra vai continuar, porque eles vão fabricar. Viram que o Gog da terra de Magog está fazendo mais mísseis Satã? Lembra? Vocês viram hoje a notícia? Eu coloquei nos meus stories. Ele está fabricando centenas e centenas de mísseis Satã. Para quê? Não é para esta guerra agora. É para o que vai vir. Essa terceira G vai abrir flanco para a guerra de Gog e Magog. Jesus vem no Monte das Oliveiras com todos os seus santos, extermina a guerra, põe a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. No lago de fogo e enxofre. Não, acho que ainda não. Vamos ver se ele aguenta um pouquinho aqui, Suzano. Jesus abre o reino milenar de Jesus Cristo. O povo vai pegar todo esse arsenal que foi usado em Gog e Magog e vai transformar em arado, vai transformar em enxada, vai servir para colocar, fazer fogueira, vai servir para cozinhar, um monte de coisa, certo? Todas essas armas vão servir para isso. Mas o príncipe das trevas, que estava no jumento, tá entendendo? Que estava no jumento, vai ser aprisionado durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele vem de novo e arregimenta as nações que vão ser provadas do milênio e vão partir para o arraial do povo santo. E quando ele parte para o arraial do povo santo para pegar os santos que já são são glorificados, Deus vem e destrói eles com o sopro da sua boca. Ali termina toda a guerra de Gog e Magog. Entendeu? Exatamente, dia 14 tá aí, né? Dia 14 é o juízo das nações, irmãos. Dia 14 é o juízo das nações. Vamos nos pôr em oração. Hoje tem sacrifícios sendo feitos hoje, tá? Não se esqueçam, hoje é dia de sacrifício no mundo das trevas. Amanhã vocês sabem que dia que é, né? Amanhã é um dia terrível. Amanhã é um dia cruel. É o dia da Cidinha, amanhã. Entendeu? Amanhã é um dia cruel. É um dia onde o Brasil vai ser... Não é à toa que esse eclipse vai terminar aqui em cima do Brasil. Não é à toa. Mas vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para nos livrar, para guardar os seus filhos. E eu peço a vocês... Ah, não vou perder não. Pode ficar tranquila, Cleide, pode ficar tranquila. Eu peço para vocês o seguinte: guardem-se do mal. Antes de você falar besteira, presta atenção, meu irmão. Eu não tô falando por causa da minha vida, não. Para mim, ó, o que tiver que falar de mim, pode falar à vontade. Eu não tô nem... Sabe por quê? Porque eu não sou o que falam. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Se eu não soubesse quem eu sou em Cristo Jesus, eu não estaria aqui trazendo a mensagem do fim para você. Com toda a ousadia que o Senhor tem me dado. Exatamente, porque é sacrifício delas, Edna. É sacrifício delas. Por isso, o dia é delas. Entendeu? Essa é a grande realidade. É sacrifício delas. Hoje é feito sacrifício delas. E amanhã é comemorado o dia delas porque elas foram sacrificadas. E dia 31 se repete o sacrifício de novo. Presta bastante atenção. Guardem as suas línguas do mal.
Guardem o seu corpo do mal. Guardem os seus ouvidos do mal. Como disse o pastor, não neguem a Cristo. Mas para você não negar a Cristo, você precisa estar com a tua vida em ordem. Você precisa estar com a tua vida, a tua boca, a tua língua no lugar. Você precisa estar sabendo quem você é em Cristo Jesus. Presta bastante atenção. Eu estou aqui, irmãos, passando para vocês tudo aquilo que Deus tem me mostrado em 10 anos. Em 10 anos, exatamente, pastor, sacrifício a ele, a Moloque. São 10 anos que o Senhor vem falando na minha vida sobre a sua volta. E ele me trouxe aqui, com todas as investidas de Satanás contra a minha vida. Eu tenho me sustentado firme aqui na frente de vocês. Porque o Senhor tem planos, o Senhor tem propósito. O Senhor colocou um propósito na minha vida, que é levar a palavra dele adiante. É levar para você a orientação dos últimos dias. Não perca a tua fé. Não perca a alegria de Cristo na tua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. É com ela que nós vamos atravessar tudo isso que está vindo. É com ela que nós vamos ficar invisíveis mediante aos jumentos que estão chegando. Você está escutando o que eu estou dizendo? Quando os jumentos chegarem na tua porta, escuta o que eu estou falando. Quando os jumentos chegarem na tua porta, você clama o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus te fará ficar invisível mediante aos jumentos de Satanás que estão vindo aí. E eles já estão aí. Eles não vão chegar, eles já chegaram. Eles só vão se explodir para que todos saibam quem eles são. São jumentos. Tá aqui, não sou eu que estou falando, tá na palavra. Eles têm personalidade de jumento e a possessão de Satanás. Você imagina o que não vira isso? Foi o que vocês viram, o que vocês estão vendo em todas as fotos que vocês estão aí. Estão entendendo? Presta bastante atenção. Mas o poder de Deus que habita em você, que habita em mim, vai nos livrar deles. Você tem que crer. Por isso eu estou dizendo, faça depósito de oração. Faça leitura da palavra. Não deixe de ler a palavra. Ela tem que ser uma constante na tua vida o dia todo. Medita nela de dia e de noite. Senão você não tem como estar na presença de Deus. Como é que você vai clamar a alguém? Como você vai clamar a alguém se você não tem intimidade com ele? Como é que você vai conhecer alguém se você não tem intimidade com ele? Você precisa ter intimidade com o Pai. Você precisa ter intimidade com o teu Criador. Você precisa ter intimidade com ele. Como é que eu crio essa intimidade? Lendo a palavra de Deus. Orando sem cessar, para que sejais achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho de Deus. Tá entendendo? Denildo, começa na... Eu vou fechar a live e você vai ouvir do começo. Não adianta eu te explicar agora que você não vai entender. Você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que... abre aí já 16 de Gênesis. Leia aí 16 de Gênesis aí, tá? Daqui a pouco eu vou já fechar a live e você vai ouvir. Irmãos, prestem atenção. Não caiam nas armadilhas de Satanás. Não caiam na trampa dos bruxos que Satanás colocou no meio do povo de Deus. Escuta o que eu estou falando. Isso é coisa séria que eu estou dizendo. Satanás infiltrou bruxos no meio do povo de Deus para fazer divisão, para levar muitos a pecar. Infelizmente, a grande maioria caiu na armadilha. A grande maioria caiu na armadilha e esses bruxos foram usados para tentar acabar com essa obra de Deus aqui. Mas o Senhor foi aquele que resgatou com mão forte. Eu não tenho medo de dizer isso porque o Senhor me mostrou. Desde o dia 1º de agosto o Senhor me mostrou. Presta atenção, cuidado, se afasta de bruxos que estão com capa de ovelha. São lobos devoradores no meio das ovelhas.
para tentar levar a tua alma para o inferno. Nós já estamos na divisão do joio e do trigo. A divisão já chegou. É tempo de você ficar alerta. É tempo de você entender. Vai lá para Gálatas 5. Veja o fruto do Espírito e o fruto da carne. E ali você vai entender certinho a separação de uma coisa e da outra. Ande no Espírito. Se precisar responder para alguém alguma coisa, fala, irmão, o Senhor mandou dizer que há tempo de ficar junto, há tempo de se separar. Há tempo de, se o teu braço escandaliza, arranca e lança fora. Esse é o tempo. Cuidado, porque se você ficar junto, você pode perder a salvação, porque podem armar uma trampa e você cair na trampa. Sim, lembro sim, o Jesus vem. Jesus vem a Mari, né? Se for a Mari, eu lembro. Presta atenção, já está dando para ver quem é o joio e quem é o trigo. Exatamente, já está nítido, nítido e patente. Entenderam? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te agradecendo por esse momento de estarmos aqui em irmãos unidos, falando da tua palavra, falando dos acontecimentos que estão vindo aí. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor tenha compaixão da minha vida, que o Senhor tenha piedade, Senhor, vem sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, olha pelo teu povo, olha, Senhor, por aqueles, Pai, que estão diante da tua presença, olha, Senhor, por aqueles que estão buscando a ti com sinceridade de coração. Olha, Senhor, por aqueles, Pai, que vêm tentando levar o teu povo para o inferno. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Vem sobre nós, nos ajuda. Põe teus anjos, Senhor, guardadores em nossas voltas. Senhor Jesus, eu te peço em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem nos ajudar. Vem, Senhor, nos alertar da tua palavra, vem nos alertar dos momentos que nós estamos, Senhor, passando. Tira a ansiedade do teu povo, tira todo o mal, tira todo espírito maligno da vida do teu povo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, não nos abandona, não nos deixa. Não nos deixa, Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos frágeis, nós somos errantes, mas nós estamos buscando a tua face, nós não estamos dobrando o nosso joelho a Baal, nós estamos dobrando o nosso joelho ao único Salvador, ao único Deus Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, o Filho. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda meus irmãos que aqui estão, guarda eles, livra eles do mal. Não deixa, Senhor, que o teu povo se corrompa. Não deixa que os bruxos, Senhor, venham para cima do teu povo e levem o teu rebanho embora, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Ajuda o teu povo a correr. Correr porque agora é a hora que eles vão estar no encalço para poder levar o teu povo para o erro. Para fazer o teu povo errar na tua presença e perder a vida eterna. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos guarda. Tenha piedade de nós. Senhor, eu te peço pela tua infinita bondade, guarda as nossas crianças. Livra as nossas crianças de todo o mal, livra as nossas crianças, Senhor, do perigo do mundo invisível. Livra, Senhor, os teus filhos de passar por aquilo que nós vimos ali. Senhor, eu te peço tua misericórdia. Como jumentos, aquele povo entrou no meio do povo. Senhor, tenha piedade. Tenha piedade. Pai, eu te peço pela tua compaixão, vem nos ajudar. Aumenta a nossa fé. Dá-nos força. Dá-nos perseverança. Dá-nos estratégia de como enfrentar esses últimos dias. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo. Livra o teu povo do mal.
Não nos abandona. Nós estamos em 37 pessoas, cada um com suas famílias. Eu te peço, socorre os teus filhos. Socorre os teus filhos. Fortalece. Dá-nos, Senhor, palavra de vida eterna para irmos à frente. Não nos abandona, em nome de Jesus. Não nos abandona. Sê conosco, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és poderoso. Tu és Criador dos céus e da terra. Guarda-nos pela Tua infinita bondade. Livra as nossas almas, Senhor, de pecar. Livra-nos do mal. No nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, só uma coisa. Presta atenção. Eu não estou falando por mal. Eu estou falando para o bem de vocês. Não saiam dos seus lares. Só saiam das suas casas se precisar. Quem mora em cidade grande, mais alerta ainda. Eu moro numa cidade grande. Quer dizer, uma cidade média, né? 420, 30 mil habitantes, não sei. Por aí. Mas quem mora em capitais, só saiam se houver extrema necessidade. Saibam o horário de sair. Ruth, lembrei que você estava orando muito pelas crianças, sim. E continuo orando. Eu só não estou falando o nome de todo mundo porque a minha voz não está aguentando. Como eu tenho que despender para falar da palavra e das orientações, então eu estou englobando todas elas num só, mas o Senhor sabe do nome de cada uma. Mas eu peço para vocês, em nome de Jesus, permaneçam dentro dos seus lares. E aí parece que tem aqui pertinho de mim, pastor, estou a mais ou menos 8 quadras daqui, tem uma bem grande, 8 quadras daqui, descendo a minha casa aqui para baixo. E o povo daqui dela é um povo que comanda a cidade, sabe? Os maiores lojas da cidade, tudo é desse pessoal aí. Entendeu? Tudo. E tem aqui, né, Foz do Iguaçu. Então prestem bastante atenção. Pois é, Fernanda, vamos estar em oração por você. Senhor, eu te peço pela vida da Fernanda, em nome de Jesus. Se não for para ela ir, Pai, faz esse carro quebrar, faz acontecer alguma coisa. E se for para ela ir, que os teus anjos a acompanhem em nome de Jesus. Eu creio no teu poder, A senhora fala para não sair quando? Olha, Marta, agora é hora de permanecer em casa. Agora é hora, minha irmã, de não ficar se expondo muito na rua. Se sair, tem estratégia para sair. Sai em horários que não tem muita gente. Não vai em lugar de muita gente. Porque o negócio é para explodir, tá? Pode ser que não aconteça nada, mas o que eu já ouvi hoje, as notícias que já me chegaram, são notícias, aí o pastor tá colocando, ó. Tem uma enorme em Foz, é enorme o que tem em Foz. No Rio de Janeiro, nas grandes capitais do país, o negócio está fervendo. E eles estão tão com medo. Exatamente, Fernanda. Eles estão tão com medo que já mandaram até a federal ir atrás. Entendeu? Tá? Então, é isso aí. É só mesmo por necessário. Não põe o pé na rua se não for necessário. Tá bom? Irmãos, exatamente, a ordem é para atacar tudo ao mesmo tempo. Vai ser um ataque global. Por isso é chamado G mundial. Entendeu? G mundial. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Permaneçam em oração. Tenha comunhão com o Pai. Intimidade com o Senhor. Ele não vai te atender se você não for íntimo dele. Tá? Tem intimidade com o Senhor. Eu não estou lidando aqui com gente que começou agora, não. Eu estou lidando com gente que conhece a Deus. Interior também. Mas é menos o interior, né? É menos o interior. São as cidades maiores, né? Que nem a minha cidade aqui, acho que é a terceira maior do Paraná. Eu não sei se é a terceira. Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. Deve ser a terceira ou quarta, né? Exatamente. O exército é melancia, né? O exército é melancia, é problema sério.
E não se esqueça que toda gente que é dar, né, dessa mãozinha aqui, tá? Esse é o meu direito, tá? E esse é o meu. Todo mundo que pede isso aqui é jumento de entendimento, tá? Vocês sabem que é um jumento de entendimento, né? Tá? O animal jumento não é tão jumento quanto o ser humano jumento, entendeu? Eles têm as características do pai dele, que é Ismael, tá? O pai deles, que eu tô falando no sentido espiritual da palavra, tá? E às vezes é descendente mesmo, tá bom? Então saibam disso. Fiquem alertas, tá? Porque os Senaqueribes são jumentos. Não se enganem com isso, não se enganem, tá bom? Fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Estarei em oração por todos nós, pode ter certeza disso. Os dias já são maus e a noite já chegou. Fiquem na graça do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.